Pessoal, vamos voltar a falar da nossa sopa de letrinhas do mercado financeiro e continuo sim na renda fixa porque tem muita coisa de renda fixa ainda que eu preciso falar. E é importante que a gente cresça junto. Lembrem que aqui é para sair do zero, então não adianta a gente sair do zero e querer chegar no topo da montanha sem fazer uma escaladinha interessante antes. Então, falando agora especificamente de CDB, né? Certificado de Depósito Bancário, certo? Ou seja, você contrata um título, você contrata um investimento emprestando dinheiro ao banco. Você é o credor do banco. E ele vai fazer o quê? Ele vai usar o seu dinheiro para poder investir nas suas operações, financiar suas operações, fazer empréstimos e vai te remunerar a uma taxa. Essa taxa geralmente ela é muito próxima da Selic, porque é aquilo que a gente já conversou. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha no vídeo sobre Selic e sobre CDI, que é a taxa, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é a taxinha de juros que os bancos negociam entre si. Então, a sua remuneração, o seu retorno vai estar muito próximo da Selic, do CDI. Ninguém vai te remunerar muito mais do que a taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic, que é a mesma coisa da taxa que chama de taxa livre de risco, certo? Então, ninguém vai te remunerar muito mais do que isso. A questão é, quanto menor o banco, quanto mais desconhecido o banco, mais vai ser o seu retorno. Por quê? Porque o banco precisa captar dinheiro, precisa ser atrativo para você investir em um banco pequeno. Então o risco é maior, o risco do banco quebrar é grande, né? Ou médio ou grande, enfim. Então, para isso, como o banco é muito pequeno, às vezes desconhecido, esses bancos eles oferecem opções um pouco melhores de rentabilidade. Mas a questão é, os CDBs, a rentabilidade dos CDBs, elas podem variar de maneira, os CDBs, na verdade, eles podem ser contratados como prefixados, ou seja, já existe uma taxa pactuada no início da contratação do seu investimento, que vai definir quanto você vai ter lá na frente, no final do período. Eles também podem ser pós-fixados, e aí é o que eu já falei, eles são vinculados ao CDI, que estão atrelados, os indexadores atrelados à Selic, e tem os híbridos, que você tem uma parte pré-fixada somada a uma parte pós-fixada, e essa parte pós-fixada geralmente está atrelada ao IPCA. A questão é a seguinte, é vantajoso investir em CDB? É vantajoso investir em CDB? Sim, porque ele rende mais do que a poupança, é um investimento seguro, garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, que eu vou falar um pouco mais dele, certo? E as rentabilidades são um pouco melhores do que vários outros investimentos que a gente já conhece, aí, como eu já falei. É, mas existe também, como um ponto negativo, como alguns pontos negativos que eu já comentei, o risco de crédito do banco. Então pode ser que o banco quebre, ele não pague, e aí você fica aí preso por um tempo com seu dinheiro até reaver isso pelo FGC. E não só, longo prazo. Os CDBs geralmente são investimentos de longo prazo. Alguns raros casos você consegue ter liquidez diária, você consegue ver o seu rendimento diariamente e até sacar o seu investimento diariamente. Mas a grande parte dos CDBs eles são de longo prazo, então vão prender o seu dinheiro aí por 3 anos, 5 anos como prazo máximo. E incide sobre o rendimento o famigerado imposto de renda. Né? Alíquotas elas vão reduzindo com o passar dos anos, mas incide sim sobre ele. Então, quando você contratar um CDB, avalia não somente o rendimento, mas avalia a alíquota do imposto de renda que vai incidir sobre este rendimento no final do período, certo? Então, espero ter passado para vocês exatamente a ideia do que é o CDB, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou colocar aqui embaixo a tabelinha regressiva do imposto de renda, considerando o período de aplicação, certo? Para investir em CDB, você pode investir diretamente pelo seu banco, caso ele seja um banco emissor de CDBs. Mas a grande maioria, inclusive os mais atrativos, estão disponíveis nas plataformas das corretoras. É por ali que você consegue ter acesso aos bancos menores e que tem uma rentabilidade maior, certo? Então, no final de tudo, a gente vai tentando construir junto essa ideia do investimento, essa ideia do sair do zero, para que lá na frente você possa ter um patrimônio bacana, certo?
Um grande abraço e até a próxima.